A cadeia de hoje, ódio condensado, quase explodindo, sem estrutura. Pensa o que vai acontecer com o menino. Roubou pra comer? Cadeia. Parecia que ia roubar? Cadeia. Tem cara de quem vai roubar? Cadeia. É suspeito padrão? Cadeia. Joga lá e deixa mofar. Eles vão sair em pouco tempo e como que vai ficar? Sem ninguém pra ensinar, só capataz pra maltratar, só raiva fazendo espumar, só dor querendo vingar. Será que realmente tentamos em algum momento esses irmãos ajudar? Joguem as cartas na mesa, eu também quero justiça. Não acho justo jovens de arma na mão tirando vidas. Não acho que é certo ter que ver mãe chorar. Mas a impunidade política mata mais que aquele jovem que matou por um celular. É preciso saber onde está o alvo. Só assim o nosso povo está salvo. Espero que você entenda onde realmente está o mal. Por essas e por outras, sou contra a redução da maioridade penal. Raciocínio. Se 90% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal, então, a quem servem os 11 senadores que votaram contra o projeto? Foram eleitos para quê? Para defender a vontade do povo ou para defender seus próprios interesses? A rejeição da PEC 33 é prova de que os senadores, ou parte deles, ou a maioria deles até, estão em discordância com os anseios da população. É sinal de que, em matéria de justiça, o Brasil segue na contramão de países civilizados e evoluídos, insistindo no caminho do retrocesso e da impunidade. Agora, o argumento de quem defende a delinquência sem punição é de que a redução da maioridade penal não acaba com a violência. Lógico, né? Essa não é a função da pena. Pena é castigo. Pena é consequência, pena é a resposta do Estado ao crime cometido. Ela serve para punir o criminoso e apartá-lo da sociedade, para que enquanto ele estiver preso, não volte a cometer novos crimes. Mas, infelizmente, quem defende a impunidade só costuma mudar de ideia quando sente na própria pele os efeitos da violência. Os meios de comunicação em massa não são dirigidos pelo povo, portanto, não expressam a sua opinião. Como lembra Marx, a ideologia dominante pertence à classe dominante. Vamos discutir então as opiniões apresentadas sobre a redução da maioridade penal. Meu nome é Ana e iremos fazer isso juntos. Segundo o IBOPE, 83% da população é a favor da redução da maioridade penal. Bem, é importante, pessoal, a gente deixar bem claro para vocês que o Conselho Tutelar, na sua totalidade, ele realmente é contra a redução da maioridade penal. Esse daí é uma orientação nacional, né? Tem um fórum nacional, temos um fórum estadual, como qualquer princípio que nós fazemos parte, e nas nossas capacitações, nos nossos encontros a nível estadual e de uma forma toda nacional, a gente sempre está debatendo esse assunto e junto aos nossos companheiros a gente realmente percebe que esse não é o caminho. Mesmo que a maioria, que a gente mora num país democrático, mas mesmo que a maioria, como você mesmo colocou, 83% da população sendo favorável, a gente sabe que existe um dito popular que para essa situação aqui a gente tem como colocar até assim, um comparativo com esse dito popular. Uma mentira muitas vezes dita se torna verídica, né? Então, os números eles são claros, né? Está falando aqui até de ciência, né? A ciência ela é clara. No momento que a gente tem uns números em mãos e mostra que 1% dos crimes assim, realmente de repercussão graves corresponde a 1% do jovem, não é por conta de 1% que 99% vai pagar, né? A gente sabe que 99% dos nossos jovens não estão nesse caminho. Se a gente for fazer um comparativo com os adultos, a gente vai ver que existe muito mais adultos que cometem realmente o crime do que o adolescente que comete o ato fracional. Então, não é com a cadeia, não é simplesmente só com o presídio em si.
Segundo o gestor de Relações Institucionais da Pastoral da Criança, quando se enaltece um crime hediondo cometido por um jovem nos grandes centros, acaba parecendo que isso acontece em todo o Brasil, que é uma situação endêmica. A redução não pode depender da história de cada um. É porque assim, a gente vai precisar ter um olhar no geral e ver o que é mais forte. Se é a questão de fato social, se de fato a gente considera que o sistema é o causador desse problema, ou se você vai trabalhar simplesmente pela capacidade intelectual, né, desses jovens. Será que os nossos jovens estão realmente preparados para assumir as responsabilidades em todos os sentidos? Ou será que nós podemos continuar culpando o sistema por tudo aquilo que acontece hoje? Sabemos que o sistema ele é um grande causador, sim. Mas quando nós temos alguém que é da nossa família, alguém que é do nosso conhecimento, que é machucado por um jovem infrator, que é assaltado ou que é até assassinado, como é que nós nos posicionamos diante disso? Quando você está na situação, acredito que muda sim a opinião, porque entra justamente naquela questão da moral. Envolve a questão de moral que a pessoa, naquele grupo, considera correto para aquele momento, acata como uma regra, né? Então, quem passa pela situação, geralmente, né, e geralmente não, acaba a maioria sim, pensando na questão de favorecimento, né, em relação, né, se posicionando a favor da redução da maioridade penal. Só que a grande discussão é, se a gente reduzir, vai resolver o problema da violência, vai resolver o problema da criminalidade? A hora que esse jovem, esse adolescente volta, né, novamente inserido na sociedade, ele volta praticamente da mesma forma com que ele foi, então no caso, para a Fundação Casa. E aí, então, a solução seria colocar esses adolescentes, esses jovens, nas nossas prisões? Façamos então a comparação do retrocesso com o avanço econômico. A responsabilidade penal no Egito e na África do Sul é de 7 anos de idade, no Brasil, 18, e no Japão, aos 14 anos de idade. O PIB per capita no Egito é de 3.300 dólares, na África do Sul, 6.600, no Brasil, 11.200 e no Japão, 38.490. No livro O Indivíduo na Sociedade, um manual de psicologia social, diz que o comportamento em acontecimentos de comportamento padronizado é também regulado por normas culturais. Estas são as regras ou padrões aceitos pelos membros de uma sociedade. Os costumes são normas que especificam o comportamento de importância vital para a sociedade e que englobam seus valores morais básicos. A idade mínima para casar no Egito é de 16 anos para as mulheres e 18 anos os homens. Na África do Sul, 21 anos para ambos os sexos. No Brasil,
18 anos, tanto para homens como para mulheres. E no Japão, é de 20 anos para ambos os sexos. No Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 103, diz que considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. No artigo 104, diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nessa lei. Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, deve ser considerada a idade adolescente à data do fato. O Aécio tem toda a razão. Hoje, só a partir dos 18 anos, a pessoa responde criminalmente pelos seus atos. Até essa idade, o infrator é julgado com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei justa, não tem dúvida, mas não é suficiente em todos os casos. A nossa proposta mantém a regra geral da maioridade penal a partir dos 18 anos, mas em situações muito graves, de delitos violentos, os chamados crimes hediondos, nós queremos que a partir dos 16 anos o jovem possa ser julgado como adulto. E se for condenado, vai cumprir pena. Não, a gente tem que ter a unidade que o opressor tem. Tanto é que morreu o moleque no portão, vamos baixar a maioridade penal. Ninguém discutiu se quem põe uma arma na mão da criança merece pena de morte. Ninguém discutiu a culpa da arma está na mão da criança, a culpa da indústria da arma. Ninguém falou, não, a gente devia julgar e condenar quem fabrica arma e distribui no Brasil, quem faz a arma entrar no Brasil. A gente não fabrica arma. Não tem uma plantação de cocaína no morro. Eu não vejo favelado com genética propensa ao banditismo. Eu vejo uma situação que te transforma em bandido. Essa situação que a gente tem que enxergar para conseguir determinar a culpa do inimigo, justamente para a gente pelo menos saber por que está morrendo e saber que aquele que morre é menos culpado do que o político. O nosso problema é o cara que chefia a cadeia. Tanto é que o cara que chefia a cadeia está preso, não é prender, porque eles falam de maioridade penal, vão baixar a maioridade penal para a gente prender o inimigo da sociedade. O inimigo da sociedade, segundo ele, já está preso. E aí, o que muda? Acha que com o menor cumprindo como adulto não vai ter na CNN político do Brasil com fura, aposta na repressão, na polícia hostil, no Gambé me torturando no terreno baldio, enquanto era pobre desfigurado no caixão preto vale o ditado. Estudiosos afirmam que a redução da imputabilidade penal aumentaria a criminalidade contra um sujeito específico, os pobres. Vamos ver agora os dados apresentados pela Unesco sobre a taxa de homicídios de adolescentes por capitais. Vejamos isso na atualidade. Centro do Rio de Janeiro, 11 de junho de 2014.
os policiais militares Fábio Magalhães e Vinícius Lima fazem ronda próximo a uma das principais avenidas da cidade, a Presidente Vargas. Essas imagens foram gravadas por 2 câmeras instaladas na viatura, uma na parte de dentro e outra na frente. Às 9h31 da manhã, o cabo Lima para o carro e o cabo Magalhães pega o fuzil e sai da viatura. Ele está atrás de 2 garotos suspeitos de cometer furtos na região. Repare no canto esquerdo do vídeo. Um garoto de camisa azul passa correndo, seguido por um garoto de camisa preta. O cabo Lima deixa a direção para dar apoio ao colega. Era o começo da perseguição, que terminaria 1 hora depois, de forma trágica. O primeiro PM que saiu do carro volta e avisa pelo rádio. 2 elementos aí de calça aí, camisa escura. Invadiu a guarnição aqui, correto? Fica atento aí, ó. 3 minutos depois, os policiais capturam o primeiro garoto e colocam na caçamba da viatura. A perseguição continua atrás do segundo garoto. Atravessa a rua, pega ele ali. Minutos depois, o cabo Magalhães desce do carro. Veja no canto esquerdo do vídeo que o cabo Lima aparece com o segundo adolescente. E 2 guardas municipais trazem ainda um terceiro suspeito. Os PMs voltam para o carro, desta vez com os 3 garotos na caçamba. E o cabo Lima fala do momento da captura. Botou o fuzil na cara dele, a piranha da mulher entrou na frente. Eu tô na frente, deita no chão, fuzil, tá destruindo o fuzil, se correr, você ia dar. Ele então explica por que o terceiro adolescente foi apreendido. Eu deitei no chão, já cheguei, bandei. Aí o outro ali bonitão ficou de longe assim olhando. Aí eu falei pro guarda municipal, falei, pô, aquele de preto ali também, agarra ali, o cara foi de fogo. Os PMs combinam o que fazer. Vamos pra cima? Descarregar a árvore aqui, lá de cima. Lá em cima, para os policiais, é o Morro do Sumaré, que fica dentro da Floresta da Tijuca. O GPS da viatura mostra o caminho percorrido na meia hora seguinte à conversa. Às 10h20, os PMs fazem a primeira parada. Os 2 descem do carro e olham no penhasco. Então, vão até a caçamba e provocam os garotos. Os policiais voltam para o carro e dirigem por menos de 1 minuto. Eles se olham e descem pela segunda vez para observar o local. O cabo Magalhães simula disparar um tiro e o cabo Lima grita com os adolescentes. Tá, para de chorar, seja homem. 2 minutos depois, a terceira e última parada. Novamente, os PMs vão até a beira do penhasco. Dentro do carro, o rádio toca. Viatura 1651 é o número da viatura dos policiais. Eles não respondem. O cabo Lima aparece com um fuzil e o cabo Magalhães pega a chave para abrir a caçamba. Se tiver correria, vai morrer aqui mesmo. Os PMs saem com um dos garotos de camisa preta. É o terceiro adolescente que foi apreendido no centro da cidade. Os outros 2 ficam na caçamba até às 10h32, pelo menos. É que a partir deste momento, o vídeo é interrompido. 10 minutos depois, eles aparentam estar tranquilos. 5 dias depois, Matheus Alves dos Santos, de 14 anos, foi encontrado morto no alto do Morro do Sumaré. As investigações da Polícia Civil mostram que ele era um dos garotos que estavam dentro da caçamba. O outro, de 15 anos, levou 2 tiros, mas sobreviveu. Eu acho que eles sabiam que estavam sendo filmados, que eles não contavam e que um dos menores ia sobreviver. Punir e apartar da sociedade não seria afastar dos olhos da sociedade a miséria? Por que não investir, né, em educação, em escolas, em bons profissionais? Né, em toda uma equipe, né, de assistentes sociais, enfim, de vários profissionais, por que não investir nesse ponto ao invés do investimento de construção de prisões, sim, por exemplo? Porque se nós, vamos supor que fosse, então, decidido que seria considerado, né, a questão do menor, com 16 anos, poder entrar nas prisões, ao invés da Fundação Casa. Então, consequentemente, a gente sabe, né, do número de presos, do número de prisões que existem, consequentemente, o que haveria de se fazer?
construir mais presídios. Sim, né? Mais, né, dinheiro dos nossos impostos para essa questão. Né? Então, a minha posição, defendendo um pouco dessa parte antropológica, seria, então, investimento na questão educacional, né? De cuidados e de pensar mesmo, né, com todo cuidado em relação a essa população, essa faixa etária específica. E aí? Que quem já teve a oportunidade de entrar na unidade de internação, como a gente já teve várias vezes a oportunidade, vai ver que a unidade de internação é 10 mil vezes pior do que o presídio. O gasto de um adolescente infrator dentro da unidade de internação, segundo relatos que a gente teve extraoficial, chega aproximadamente perto de 5 mil reais por mês para o estado de um adolescente infrator. Um adolescente infrator. Então ele é muito mais caro do que um presidiário. O presidiário é quanto? O presidiário fica em torno de 2 mil e pouco reais. A situação é pior ainda. E o adolescente que está lá na unidade de internação, que é praticamente o dobro do presidiário, a situação ainda é muito pior. É praticamente, realmente é um presídio, não deixa de ser. O modelo realmente não era para ser dessa forma, mas é um presídio. Né? Eles estão lá realmente trancafiados dentro de uma sala, assim, superlotada, né? Uma cela com barras de ferro. Recentemente tivemos a presença do presidente ministro Supremo, né? Que esteve aqui, e a gente teve a oportunidade de entrar com ele em praticamente todas as celas, e a gente escutou ele falando para o governador, dizendo: aqui eu não teria coragem de colocar meu cachorro. Essas foram as palavras que eu escutei do ministro falando. Então aí vocês fazem uma visão mais ou menos do que é a unidade de internação. É uma coisa realmente assim, desumana, entendeu? Que não vai de forma nenhuma assim, somar positivamente para um jovem que esteja ali. Em relação à antropologia e sociologia, vou colocar de maneira geral, que os profissionais, né, especialistas na área, tendem a observar, e assim, essa também a minha opinião, essa discussão sobre a redução da maioridade penal, a gente vê muito mais como uma questão, como um problema social, do que apenas como uma questão de polícia, né, como um caso de polícia. Nossa. No livro A Assistência Social do Discurso do Estado à Prática do Serviço Social, de Heloísa de Oliveira, diz que, de acordo com as ideias de Chadwick, pessoas capazes de trabalhar e suas famílias não deveriam receber assistência, a não ser em casas de trabalho. Manteve-se assim o princípio e o sistema de auxílio aos sem trabalho, mas alteraram-se as condições em que este deveria ser oferecido. Deste modo, todos os requerentes de auxílio público seriam obrigados a ingressar nas casas de trabalho. Essas casas eram denominadas de Bastilha, pelos homens pobres, e configuravam a verdadeira prisão. Mesmo a discussão, né, antropológica sobre isso é pensar então medidas eficazes, realmente políticas públicas que deem um suporte de educação, né, questão de trabalho para a família, porque só pensar na questão de colocar essas pessoas nas prisões é realmente muito imediato, tentar dar conta de problema imediato, que não é do momento, né, a questão é muito mais antiga. Se nas fundações casas, né, os menores voltam então para a sociedade da mesma maneira, então a gente for pensar nas prisões, cabe um ciclo muito maior, né, porque a gente sabe as situações do nosso sistema penitenciário. Então seria também repensar essas questões do próprio sistema penitenciário, né, de como a pessoa sairia então. Para Vygotsky, a história da sociedade e o desenvolvimento do homem caminham juntos, e mais do que isso, estão de tal forma intricados que um não seria o que é sem o outro. E aqui no nosso bairro, que a gente está aqui no Tabuleiro, gente. O Conselho Tutelar que está falando com vocês é exatamente da 7ª região, numa área periférica. Nos últimos 10 anos, a gente não teve a construção sequer de uma escola. Não é? Então, imagino que é o êxito rural, o que é os nascimentos, né, dentro desses 10 anos, de crianças nascendo, e sequer ter o direito básico da educação. Eu acredito que uma reflexão realmente em conjunto, né, com vários profissionais, para repensar a questão da educação.
A questão das nossas escolas, a questão de famílias, a questão mesmo de valores, né, do próprio sistema político e econômico. Eu acho que um conjunto de profissionais ligados dessas áreas poderiam, então, repensar um pouco a questão do porquê o crime, do porquê a violência, do porquê o tráfico. Então, se tornou mais interessante, mais atrativo do que a escola, do que trabalhar com carteira assinada, né, para pensar as questões aí de desigualdade social. Olha, gente, vala, geme, bala, apresentei ao meu quintal. Exime o vexame, o domínio da madame, seu direito infame ditatorial. Brasil, Vandimbu. Então, foi isso. Qualquer dúvida, tire com nossos colegas. Até mais. Reduzir a maioridade na maior crueldade com toda frieza, sem rever conceitos tortos e os ranços de nobreza. Querem inverter a lógica do que em si já é trágico, como se carceragem fosse o passe mágico pro fim da violência. Quanto de demência cabe na média visão, no discurso inflamado do senhor engravatado, do cara da televisão, que tem desejo assim, que clama cada rico morto por redução. Para estocar vários moleques pretos na prisão, como se fosse pena pouca falta de condição, como se fosse pena rara toda desconstrução, presente no seu conceito de justiça pra patrão. Por isso, contra a redução da idade penal, a fria antecipação do sistema infernal. Por isso, contra a redução da idade penal, a fria antecipação do sistema infernal. Por isso, contra a redução da idade penal, a fria antecipação.